Eu sou a Lilian, eu sou especialista em degustação e harmonização de vinhos. E nessa live de hoje, o nosso papo vai ser sobre isso aqui, olha, técnica mais rápida e simples para você, mulher, conhecer qualquer tipo de vinho. Qualquer tipo de vinho que depois você vai utilizar nas harmonizações. Então, hoje, vamos lá, hoje eu vou falar para você de uma técnica que ela é capaz de ajudar você a conhecer o vinho que você quiser. Qualquer tipo de vinho, mesmo que você nunca tenha provado aquela uva, mesmo que você nunca tenha visto aquele vinho daquele país, daquela região antes. Por quê? Porque quando você tem a técnica, justamente você consegue conhecer qualquer um desses tipos de vinho, que são os vinhos que você pode querer usar nas suas harmonizações. Então, olha, imagina se alguém te oferece um vinho que você nunca viu antes, né? Ou de uma cidade, de uma região pequenininha lá da Itália, que você nem sabia que existia, ou de uma uva, daquelas uvas, por exemplo, em Portugal, que tem muitas uvas que são lá só específicas daquela região, que você nunca degustou aquela uva. Ou então, como fez meu primo, que outro dia me serviu esse vinho aqui, olha, um vinho da Bolívia. Olha só, deixa eu mostrar direitinho para você. Ah, você sabia que tem vinho na Bolívia? Olha, este vinho aqui é um vinho boliviano, né? Esse meu primo me serviu esse vinho boliviano outro dia. Eu nunca tinha provado um vinho boliviano na minha vida. E o que você faz se você é uma mulher que não tem essa técnica, que não sabe, não conhece essa técnica? Aí você fica assustada, aí você fica com medo do vinho, aí você disfarça, né? Ou então você fica meio constrangida? Não, hoje comigo aqui você vai conhecer essa técnica, e essa técnica serve justamente isso, para você conhecer vinhos desconhecidos, que vão logo harmonizar. Então, eu queria te dizer isso, existe um caminho, sim, para você conseguir conhecer qualquer tipo de vinho, e esse caminho tem nome, tá? Tem nome, e é o nome dessa técnica, que é essa aqui, olha, a técnica da degustação sensorial de vinhos. Vou até colocar maior aqui para você ver direitinho. Aqui, pronto. Olha lá. Técnica de degustar vinhos, que a gente aplica aqui entre nós mulheres, degustação sensorial de vinhos. É essa técnica que eu ensino para as minhas alunas, que eu vou contar para você hoje aqui, que leva qualquer mulher a conhecer qualquer tipo de vinho e usar esse vinho depois nas suas harmonizações de uma forma simples, de uma forma descomplicada. Então, em resumo, para a gente alinhar aqui os objetivos de hoje, eu vou te falar o que é essa técnica, essa degustação sensorial de vinhos, o que não é degustação sensorial de vinhos, como foi que eu descobri essa técnica, e eu descobri ela lá na Espanha, vou te contar um pedacinho dessa minha história. E como foi que ela me ajudou a aprender de uma forma rápida, de uma forma prática, de uma forma que me deixou me sentindo segura de enfrentar qualquer vinho pela frente, e que me ajudou muito, e vem me ajudando muito a harmonizar qualquer tipo de vinho com as comidas. Vem ajudando as minhas alunas também a harmonizar qualquer tipo de vinho com qualquer comida que elas desejam, de uma forma simples, de uma forma descomplicada, de uma forma gostosa, né, prazerosa, que é isso que nós, mulheres do vinho, buscamos, tá? E eu vou te contar também, no final, como que eu adaptei essa técnica, como é que eu combinei essa técnica com tudo que eu aprendi durante essa minha jornada do vinho, que já começou há mais de 20 anos atrás, mas como é que foi que eu condensei tudo isso, tudo aquilo que eu aprendi, mais essa técnica, para facilitar para você, minha amiga, para facilitar para as mulheres aprenderem isso de uma maneira mais rápida, mais fácil, para elas conseguirem rapidamente também começarem a harmonizar seus vinhos desde o primeiro momento, harmonizar seus vinhos com as comidas, para poder sentir esse prazer pleno que os vinhos podem te oferecer, sim. Então, é isso que a gente vai ver hoje aqui. E é isso que a gente aprende dentro aqui do nosso mundo das mulheres do vinho. E eu fiz justamente isso, de adaptar essa técnica, colocar ela de uma maneira mais fácil, um passo a passo, replicável, para que qualquer mulher possa fazer isso. Porque muitas vezes a gente pensa que isso é muito difícil, fica muito no nosso subconsciente, que essa coisa do vinho, ela é uma coisa muito afastada de nós, né? Muito distante. Aí a gente dá aquelas desculpinhas, né? Ai, desculpinha, ai, vinho é caro, então não. Ai, eu não sei porque é um vinho muito caro, não consigo. Não, essa técnica serve para vinho caro, serve para vinho barato, serve para vinho jovem, serve para vinho envelhecido,
serve para vinho tinto, serve para vinho branco, serve para vinho espumante. E eu fiz isso de adaptar essa técnica para nós mulheres de propósito mesmo, tá? Para quê? Para abrir as portas desse mundo paralelo dos vinhos, que muitas vezes é fechado para nós mulheres, para abrir essas portas, para escancarar essas portas para você mesmo, para que você possa acessar todo esse conhecimento ancestral dos vinhos, da gastronomia, mas para você realmente pegar, né, a comida, a bebida, são coisas ancestrais, são coisas que a gente faz desde que a gente nasce, né, até que a gente morre, são coisas que o homem, né, a humanidade faz isso desde o começo da humanidade. Mas isso tem que ser uma coisa fácil, fluida, gostosa, divertida, mas é profunda também, não é de qualquer jeito, tá? Porque às vezes também a gente parte para o outro lado. Então já que é fácil, então é de qualquer jeito. Não, tem o jeito certo, né? Feito é melhor que perfeito, mas feito não é de qualquer jeito. É gostoso, é fácil, é prazeroso, mas tem que fazer do jeito certo. Para quê? Para você tirar o máximo proveito. O que eu quero dizer com isso? Que, na verdade, você aprende alguma coisa para você poder repetir depois, e repetir sozinha, sem ficar dependente, né? Para você ter liberdade, autonomia, tá? Então, isso que eu chamo de mundo paralelo das mulheres do vinho é a nossa castalha, tá? Essa é a nossa comunidade de alunas, o nosso espaço feminino de aprender essa técnica, de degustar juntas, de trocar as nossas informações. É o nosso espaço onde nós aqui dentro fazemos nossos testes, podemos errar, podemos acertar, vamos aprendendo e evoluindo, porque nesse jogo de aprender a técnica, aprender os fundamentos e aplicar isso na hora, praticar mesmo, colocar mão na massa ou colocar vinho na taça e já começar a fazer, é isso que vai ajudando a gente a se desenvolver a degustação sensorial de vinhos, a desenvolver o nosso degustar de vinhos. Tudo isso aqui dentro do nosso mundo paralelo das mulheres do vinho, que é a Castalha Mulheres do Vinho, a gente faz do nosso jeito feminino. Então, é combinando essa técnica com o nosso jeito feminino de sentir prazer com os vinhos, de fazer isso entre boas amigas, fazendo boas amizades, valorizando esses momentos com as nossas amigas, nos tornando realmente verdadeiras amigas do vinho, verdadeiras mulheres do vinho. Então, hoje você vai entender essa técnica, como que ela funciona sempre, com qualquer mulher, tá? Mas meu nariz não funciona direito. Calma, amiga, calma. Seu nariz funciona assim e a gente vai conversar sobre isso. Mas a minha boca eu não tenho certeza. Calma, a técnica funciona. E ela funciona sempre. E ela funciona com qualquer mulher. Qualquer mulher que aplica essa técnica do jeito certo, tá? Assim como ela me ajudou a aprender, que eu não sabia nada, eu era leiga total, eu era 000, tá? Estava começando totalmente branco homo total. Me ajudou, vem me ajudando, porque ela é dinâmica, tá? Então a gente nunca para e é muito legal por isso. E ela vem ajudando várias outras mulheres a conquistar isso, tá? A chegar lá, a conquistar esse harmonizar vinhos, né, com as comidas, dessa maneira fácil, dessa maneira descomplicada, desse nosso jeito feminino, né, de gostar e de entender os vinhos. Então, vamos lá. Bom, para começar, eu quero te dizer uma coisa bem importante, que é o seguinte. Por que eu estou focando tanto nesse degustar? Porque tem uma coisa, harmonizar vinhos com qualquer comida, do jeito que eu estou dizendo, de uma forma simples, descomplicada, para fazer isso, existe um pré-requisito, que é esse, saber degustar sensorialmente os vinhos. Então, para simplificar, a gente tem que entender para que a gente vai fazer essa degustação, para que serve isso? Ela serve, na verdade, para você conhecer o vinho e as suas características. Então, com essa técnica, você vai ser capaz de conhecer o vinho e as características desse vinho, que vão combinar com as características da comida. Faz sentido para você? Então, você vai ter de um lado os vinhos, do outro lado a comida. Porque harmonizar é combinar pratos e vinhos, alimentos e vinhos, né? Comida e vinho. Isso é o harmonizar. Mas como que eu harmonizo se eu não conheço as características de cada um deles? E para conhecer as características, o pré-requisito é saber fazer
a degustação sensorial de vinhos, e é através dessa técnica aqui que a gente aplica para ter esse conhecimento. E a gente aqui, dentro do nosso mundo paralelo das mulheres do vinho, a gente estuda 6 tipos de vinhos. Para a gente harmonizar, a gente vai ter 6 tipos de vinhos. Vou te mostrar aqui rapidamente quais são eles, né? Branco, tinto, que são os básicos, mas também os espumantes, os rosés, os fortificados e os vinhos de sobremesa. Então, são esses os vinhos que a gente vai conhecer através da degustação sensorial de vinhos. E é através dessa degustação que a gente consegue navegar por todos esses vinhos. Então, pensa comigo, imagina que a degustação, imagina que o harmonizar vinhos fosse o nosso destino. Se a gente fosse fazer uma viagem, a gente iria para o país do harmonizar vinhos. Seria nosso destino o país da harmonização de vinhos. Como é que a gente chega lá, nesse lugar? Como é que a gente vai até lá? Se fosse uma cidade qualquer, a gente teria que ir por um transporte, né? Carro, metrô, se fosse dentro da cidade, carro, ônibus, trem, avião, barco. Para nós aqui, para chegar lá, nesse nosso país da harmonização de vinhos, a gente tem que pegar um foguete. Olha só que interessante, é um foguete que permite a gente voar através desses vinhos, né? Porque são esses vinhos que a gente vai encontrando nesse caminho de chegar na harmonização, e esse foguete nos leva de uma maneira rápida, de uma maneira autônoma, né? Então, ele é muito autônomo, ele é rápido, ele é veloz, porque é a mesma coisa, você pode chegar num lugar de ônibus, de trem ou de avião, né? Mas de avião é mais rápido. Imagina num foguete. Então, eu gosto muito dessa analogia para você entender que através do degustar, né, a degustação sensorial, ela é o nosso foguete. Ele é o veículo que leva a gente a conhecer qualquer um desses vinhos que vão estar lá no nosso destino, que é a harmonização de vinhos, para a gente poder fazer isso de uma maneira super rápida, fácil e prática, para a gente simplificar e descomplicar essa questão. Então, vamos lá. Para a gente começar, eu quero começar falando o que não é degustar vinhos, porque aí se a gente souber o que não é, vai ficar mais fácil eu explicar o que é. Então, olha só. Não é degustar vinhos você só beber o vinho por beber, só para fazer descer sua comida. Ou seja, só um líquido que você vai bebendo ali e pronto. Também não é uma coisa sem lógica, né? Tem uma lógica por trás desse degustar de vinhos, né? É uma ciência também, né? Se ele é uma técnica, ele tem as razões do porquê fazer uma coisa numa determinada ordem, numa determinada sequência. Não dá no mesmo. Muita gente pensa, não, mas se eu fizer assim ou do outro jeito, se eu começar por aqui ou por ali, dá na mesma. Não dá na mesma na hora da degustação sensorial de vinhos. Isso faz toda a diferença. Ou seja, no caso dos vinhos, a ordem dos fatores altera o produto, sim, tá? Então, o resultado vai estar em função de você fazer a técnica no passo a passo. Isso é super importante. Então, não é de qualquer jeito. E não é fazer sem prestar atenção também. Não é fazer simplesmente fazendo outras coisas. É um momento que a gente está fazendo essa degustação, é um momento onde você está colocando a sua atenção no vinho, você está se dedicando a conhecer esse vinho. E parece que falando assim, você vai levar horas e horas. Não são horas. Isso se faz rapidamente, principalmente quando você é uma mulher que domina a técnica. Então, por isso que aqui no nosso mundo das mulheres do vinho, a gente treina essa técnica. Porque justamente quando você domina essa técnica, você faz rapidamente, né? Mas faz tudo certinho, no passo a passo, e chega na conclusão, chega naquele lugar que você quer chegar. Ou seja, conheço esse vinho, agora já sei as características dele, já tenho condição de harmonizar. Para você ter um panorama agora do que é degustar, o que é degustação sensorial, eu quero te mostrar aqui algumas definições do degustar genérico, tá? Do que é o degustar genérico? A gente tem diferentes degustar, a gente ouve, a gente aprende. Olha só que interessante. Eu chamo esse daqui, ó, de degustar de supermercado, né? Porque é aquele degustar de você provar ali um vinho, provar um caqui, provar um pedacinho de queijo, para você comprar, né? Então, eles te dão uma prova ali, de uma amostra grátis, né? Eu chamo esse degustar de uma amostra grátis. Vem aqui degustar um pedacinho disso. Não tem aquelas meninas no supermercado que ficam oferecendo
um pedacinho disso. Ah, olha aqui esse patezinho, né? Então você experimenta, se você gostou, você compra. Então é um degustar de amostra grátis, tá? Tem também um degustar, né, um outro sentido aqui do degustar, que é o degustar para testar, né? Para você fazer ali um teste, uma experimentação, né? Então, por exemplo, é muito comum isso na televisão. Olha, eu vou te dar aqui uma degustação do Telecine, para você experimentar, para você ver se você gosta do Telecine. Você fica um mês assistindo os filmes, canal aberto, e depois eu fecho. Ah, se você quiser, você compra. Né? Então, deixa você ali meio que viciando naquele ali, você degusta, se você degusta, você acostuma, e se você acostuma, você quer mais. E olha que interessante, isso tem a ver com os vinhos também, né? Muitas vezes a gente faz isso, né? Experimenta, experimenta, acaba gostando, né, de um determinado tipo de vinho, e aí só quer aquele, só quer aquele, só quer aquele. Isso não serve para gente. É para fazer um teste, sim, esse degustar existe, mas esse não serve para gente, tá bom? É, e existe também uma terceira visão aí, que é esse degustar do provar, do experimentar. Isso é mais próximo do vinho, né? Eu degusto esse vinho, às vezes eu degusto essa música, né? Eu degusto, eu provo um café, eu provo ali, já no sentido de você experimentar algo novo, tá? Então, isso está um pouquinho mais próximo da gente. Mas o que eu quero te falar mesmo é o que é degustação de vinhos e esse degustar sensorial de vinhos aqui dentro das mulheres do vinho, aqui dentro da nossa comunidade das alunas da Castalha. Então, o que é degustar aqui para nós castalianas? Ele vai ter um aspecto de degustar sensorialmente os vinhos, tá? E aí, esse degustar sensorial é a mesma coisa que análise sensorial de vinhos. A gente vai escutar aí fora muito fazer análise sensorial de vinhos. Só que aqui dentro, o que eu chamo de degustação sensorial de vinhos não é só análise fria do vinho, análise técnica do vinho, esse tecnicismo, né, do vinho, que muitas vezes você vê o pessoal e até que te assusta, que vai falando um monte de coisa dos vinhos ali, um monte de aromas, um monte de coisas, de palavras, palavreados aí muito confusos, que não tem significado para você. Aqui não, aqui a gente vai sim usar essa técnica somada com o que eu chamo de jeito feminino de sentir os vinhos, usando todos os nossos sentidos. Então, a definição clássica de análise sensorial de vinhos, ou de degustação sensorial de vinhos, ou avaliação, é a seguinte: análise sensorial é uma ciência que utiliza os sentidos humanos da visão, do olfato, do tato, do paladar, da audição, para avaliar as características ou os atributos de um produto. E olha só, não estou falando do vinho, estou falando de um. Quando a gente fala aqui dentro, a gente está falando de vinho, mas a análise sensorial é uma ciência não só para o vinho, ela estuda muitos produtos. Eles aplicam essa análise sensorial dos vinhos na indústria, por exemplo, na indústria do cosmético, na indústria da alimentação. Às vezes eles aplicam análise sensorial na questão dos cheiros que estão no hotel, nos ambientes, esses ambientes, as lojas, o marketing sensorial, não sei se você já ouviu falar disso, existe um marketing sensorial. Por quê? Porque os sentidos da gente, né, visão, olfato, o tato, tudo isso, a gente está... eles sabem, né, que os produtos, eles oferecem uma experiência para o cliente, e as empresas se utilizam da análise sensorial para cativar os seus clientes. Então, é uma ciência que utiliza realmente isso. Para nós, aqui dentro, a gente vai aplicar análise sensorial, ou seja, usar nossos sentidos, mas para avaliar o vinho. E também, ao aprender a avaliar o vinho, a gente vai ganhar de presente, vem uma coisa grátis. De presente, você também vai estar apta a analisar os atributos das comidas também. Olha que interessante. Você vai desenvolver seus sentidos para a questão do vinho. E o vinho é um alimento. Faz parte ali da nutrição, faz parte da gastronomia. E aí você vai, ao mesmo tempo, também começar a já ter a sensibilidade para analisar as comidas. E esse jeito feminino de sentir os vinhos, para nós aqui mulheres, é o ato de degustar esse vinho com todos os sentidos, mas não somente para analisar o vinho por analisar. A gente não está aqui só para analisar vinhos, falar, mas esse vinho tem essas características, né? A gente não é vendedora de vinhos para ficar falando descrição de vinhos.
Nós aqui, mulheres, não vamos estar servindo esses vinhos num restaurante para ficar descrevendo o vinho para o cliente. Mas nós vamos conhecer, sim, esses vinhos, as suas características, porque nós vamos ser mulheres harmonizadoras de vinhos, nós vamos harmonizar vinhos. Então, através desse método científico e dessa técnica aplicada a cada tipo de vinho, a cada tipo de prato, a cada tipo de alimento, a gente vai encontrando os pontos de conexão entre os dois, e é isso que vai ajudar a gente a entender e a gente fazer as harmonizações de qualquer comida. E aí fica muito mais fácil a gente conseguir verificar o que combina, o que não combina. Por isso que fica muito mais fácil a gente fazer essa harmonização de uma forma simples e descomplicada, porque a gente sabe exatamente as características do vinho e da comida que vão combinar. E esse é o nosso objetivo aqui dentro, na degustação sensorial de vinhos, dentro da Castalha. Então, olha, em resumo, para você não se confundir mais, olha, aqui a gente não vai mais confundir o que é beber vinho, que é o ato fisiológico de beber vinho, com o degustar vinhos, né? O degustar vinhos, que é outra coisa. O degustar vinhos, ele é intencional. O beber, fisiologicamente falando, é sem prestar atenção, ele cumpre um papel da alimentação, tá? Não tem nada de errado também de você falar, não, hoje eu vou beber esse vinho e pronto, vou aqui engolir esse vinho. Tudo bem, só que você tem a consciência de que isso não é o degustar, tá? Por quê? Porque você não está ali para ver características do vinho, você não está nem prestando atenção no vinho, às vezes você está fazendo outra coisa e ali bebendo o seu vinho. Tudo bem, isso é o beber vinho. Agora, o degustar vinhos é sensorial e é intencional. A gente tem uma finalidade, entender esses vinhos. A gente tem a finalidade de encontrar as características sensoriais desse vinho e aplicando uma técnica. E essa técnica aqui dentro tem um nome específico, porque a técnica que a gente aplica dentro das mulheres do vinho, eu batizei de técnica Vogue. Técnica Vogue dentro da Castalha, que está baseada na degustação sensorial de vinhos, na nossa análise dos vinhos. Mas, Lília, caramba, o que é essa técnica Vogue? Como é que é isso? Me explica melhor o que é essa técnica Vogue aí que você vai ensinar para a gente aqui. Olha, técnica Vogue, eu vou te ensinar o que ela significa, mas antes disso, eu acho interessante eu te contar como é que eu descobri. Ela é uma metodologia, tá? Ela é uma metodologia que a gente aplica aqui dentro. E ela está baseada numa técnica profissional, que é a análise sensorial de vinhos, que é usada pelos enólogos, é usada pelos produtores de vinho no mundo todo, é usada pelos sommeliers, é usada pelos profissionais do setor. E eu adaptei essa análise sensorial de vinhos aqui para dentro, para as mulheres do vinho, para tornar ela fácil, prática, rápida da gente aprender e já começar a aplicar desde o primeiro momento. Então, como é que ela funciona? Como é que eu aprendi? Bom, eu morei muitos anos na Espanha, fui para a Espanha a trabalho, eu trabalhava no mercado financeiro e eu fui trabalhar lá. Quando eu cheguei lá, eu tive um desafio. Meu primeiro desafio não foi no trabalho, não foi nas finanças, não foi no banco fazendo coisas financeiras. Foi num almoço de negócios com outro banco, onde eles me colocaram para harmonizar um vinho, quando eu nunca tinha feito isso na minha vida. Nem sabia que isso existia, de colocar prato e vinho junto. Eu sabia que a gente bebia e comia. Eu sabia beber e comer com vinho, mas eu não sabia degustar vinho para harmonizar. E aí me colocaram nessa situação, né? Bom, enfim, não vou nem detalhar muito aí, mas o fato é que esta situação me levou a querer aprender sobre vinhos para não cair mais nessa roubada, para saber o que eu estava fazendo, porque eu fiz no chute. Sinceramente, eu fiz no chute, né? E aí eu quis estudar vinhos, eu quis estudar para saber, escuta, deve ter um jeito de saber fazer isso, se eles falaram para eu fazer é porque eles sabem, se eles sabem é porque eles aprenderam, né? Ninguém nasceu sabendo de vinhos. E aí eu fui procurar um curso, procurei um curso e neste curso eu aprendi a técnica. Eu aprendi a técnica de análise sensorial de vinhos, só que eu aprendi muito mais que isso. Eu aprendi que não bastava só a técnica, tinha que ter também algo a mais, porque o degustar ele é sensorial e ele também une conhecimentos. Então foi lá que eu aprendi como que utilizava essa técnica, mas não ficou só na parte técnica, entende? Não ficou só na parte mecânica da técnica. Foi muito além. Foi lá que eu descobri que existe um mundo paralelo dos vinhos que eu não imaginava que existia.
E essa técnica é que faz a gente navegar dentro desse mundo, desse universo de tantos tipos de vinhos, de uma maneira fácil, de uma maneira simples, descomplicada, de uma maneira que qualquer mulher pode fazer isso. E foi isso que eu trouxe para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, montei o meu grupo, né, de mulheres para degustar juntas, para praticar essa técnica, para a gente evoluir juntas. Que foi assim que nasceu a Castalha. A Castalha Mulheres do Vinho nasceu há 20 anos atrás, quando eu voltei da Espanha. E aí a gente começou a se reunir todas as semanas, não só praticar a técnica, mas fazer aquilo que eu descobri no mundo paralelo dos vinhos lá na Espanha e que eu transformei no nosso mundo paralelo das mulheres do vinho. Mulheres se reuniam toda semana para estudar vinhos com prazer. Olha só que interessante, estudar vinhos com prazer, não era só ter prazer com vinhos. E este estudar era ter um pedacinho, né, desse conhecimento dos vinhos, dos saberes do vinho, associado a essa técnica de degustar o vinho, ou seja, uma parte teórica, então a gente sempre tinha algum tema teórico e depois um tema prático aplicado àquela teoria, e ao mesmo tempo aplicando isso a um vinho, a um determinado vinho, ou a 2 tipos de vinhos, para a gente realmente confirmar, aprender e interiorizar esse aprendizado todo. Então, era isso que a gente fazia. Mas você deve estar curiosa para saber, Lília, mas por que chama técnica Vogue? É por causa da revista? Não, não é por causa da revista. O que significa a técnica Vogue? Técnica Vogue é a ordem exata de como a gente deve aplicar essa técnica. É o visual, é o olfativo, é o gustativo e depois uma experiência completa. Você voltar e fazer o todo. Então, primeiro você faz as partes. Então, é o visual, o olfativo, o gustativo do vinho. E depois o todo, que é essa experiência completa daquele vinho que você está analisando. O visual, para você identificar a paleta de cores dos vinhos. O olfativo, para você sentir os aromas dos vinhos. O gustativo, para você sentir os sabores e as texturas dos vinhos. E essa experiência completa é para você voltar a fazer uma revisão de todos os 3 aspectos, juntar tudo e ver o equilíbrio final daquele vinho. E com isso, você tem aí o quadro completo. E a Vogue faz isso com você, né? Te ajuda justamente a ter esse panorama, esse completo, né, daquele vinho com que você está lidando, aquele vinho que você vai estar verificando, ou seja, provando, ou reavaliando novamente. E olha, tem 3 maneiras de fazer uma degustação, tá? Existem 3 formas de você fazer uma degustação técnica de um vinho. Existe a degustação descritiva, que é quando você descreve as características do vinho, tanto qualitativas quanto quantitativas, tá? Esse vinho é mais forte, esse vinho tem mais taninos, esse vinho tem uma cor mais intensa, menos intenso, né? Tem aromas, enfim, de frutas, de flores, amadeirados. Então, você descreve e quantifica coisas desse vinho. A discriminativa é quando você compara diferenças sensoriais. Você compara um vinho com outro. Este é mais do que o outro. Porque uma coisa você avalia 1, né? Outra você compara 2. Né? Então, no discriminativo. E afetivo é uma parte da degustação também, que ela é usada muito justamente quando se faz pesquisa de mercado. Isso eu estou falando tecnicamente, tá? O afetivo é uma parte técnica. Sabe quando eles fazem a pesquisa com o consumidor para saber a preferência e a aceitação do produto? Para saber se aquele produto tem um nível de açúcar ou sal suficiente que vai agradar? Ou a crocância? Será que o público gosta ou não gosta? Porque dependendo disso ele vai comprar o produto. Então, isso daqui são métodos, diferentes formas de você utilizar aí essa técnica da análise sensorial da degustação. E na técnica Vogue, a gente vai usar as 3. Olha que curioso. Eu combinei justamente as 3 formas. Nós não usamos só a descritiva. Por isso que eu falo que é do nosso jeito feminino. Porque a gente valoriza também essa degustação afetiva. Não se a gente vai comprar ou não o vinho, mas o que aquele vinho traz para a gente de memórias,
né? As memórias afetivas. Como é que aquele vinho vai nos levar, por exemplo, ele tem a capacidade de nos levar a lugares que a gente já visitou ou que a gente deseja visitar. Por exemplo, olha só que interessante, você está aqui tomando, vamos supor, eu estou com saudade de Madrid, eu compro um vinho espanhol, e aí eu tomo esse vinho e vou fazer a degustação dele, e eu me reporto à região da Espanha que eu conheço, ou que eu já conheci, ou que eu quero conhecer. Né? No meu caso, como eu conheço muitas regiões da Espanha, eu quero viajar para a Espanha, eu viajo com a minha garrafa de vinhos, porque ela me leva até lá, porque tem uma questão também dessa degustação afetiva. A gente também faz discriminativa quando a gente compara dois vinhos. Muitas vezes a gente faz comparação de uvas. Ah, eu quero saber como é que se comporta uma uva Cabernet Sauvignon de um país, da América do Sul, por exemplo, uma Cabernet Sauvignon brasileira e uma Cabernet Sauvignon francesa. Qual a diferença delas? Então, a gente aplica as três. Por que a gente aplica? Primeiro, porque isso faz parte do nosso método aqui, da Castalha, de sentir esse vinho plenamente, porque o nosso objetivo, lembra, é harmonizar os vinhos. Então, a gente aprende essa técnica, que é uma técnica dos profissionais, mais o método discriminativo e o método afetivo de avaliar o vinho. A gente usa os três. Os profissionais geralmente só usam o descritivo. Por que eu estou explicando isso para você? Só para você entender a diferença. Um profissional, e eu como sommelier profissional, só usaria o descritivo, e o discriminativo seria mais comparação entre produtos, se tivesse que avaliar os vinhos. Mesmo em concurso de vinhos, quando a gente pontua os vinhos, a gente pontua usando a técnica descritiva. A gente não está comparando os vinhos, a gente está pontuando cada um deles individualmente. Olha que interessante. Então, a discriminativa ela é muito mais utilizada para fazer pesquisa de mercado com o público consumidor. Mas para nós aqui dentro, a gente não vai estar fazendo pesquisa de mercado, a gente vai fazendo uma pesquisa que nós mesmas vamos usar depois lá na harmonização. Então, o descritivo é utilizado por degustadores treinados, por isso que a gente tem que treinar a técnica. E aqui na Castalha, a gente treina semanalmente essa técnica com as alunas, nessa nossa comunidade, né, das mulheres do vinho, para a gente se manter aí ativa com os nossos sentidos aí aguçados. O discriminativo e o afetivo geralmente são utilizados por consumidores que estão comprando produtos, para ter a opinião deles. Como nós somos mulheres que queremos ter opinião sobre esse vinho, a gente utiliza também, dentro da Vogue, esses dois métodos, né, essas duas metodologias, porque a gente vai também, com isso, desenvolvendo o nosso gosto pessoal. Tem mais uma vantagem. A gente, ao fazer a técnica Vogue, a gente começa a desenvolver nosso gosto pessoal, começa a entender nossas preferências, não só os aspectos técnicos do vinho, mas é esse o nosso jeito feminino de encarar o vinho. É o vinho e nós juntas com o vinho, porque a nossa opinião também tem valor. E é isso que vai depois nos ajudar a fazer aquelas harmonizações deliciosas, porque nós queremos desfrutar dessa combinação de pratos e vinhos, né? Da melhor combinação, da combinação que traga máximo prazer para nós, né? Os vinhos separados, que eles fiquem melhores com a comida separada que fique melhor quando a gente junta com o vinho. Esse é o objetivo. Agora, o que você ganha ao usar a técnica Vogue? Eu trouxe alguns, tá? Só algumas das razões que eu considero que são importantes para você se motivar mesmo aí a começar a aprender a degustar sensorialmente os vinhos. Por que é importante para uma mulher? Se a mulher quer harmonizar vinhos realmente, ela precisa conhecer, em primeiro lugar, as características do vinho. Então, é importante porque através dessa técnica você rapidamente vai conseguir avaliar as características de um vinho, reconhecer as características daquele vinho, vai aprender a diferenciar os tipos de vinhos, qualquer tipo de vinho. Você, ao aprender a técnica Vogue, você vai repetir ela é padronizada. Aí você vai repetindo, além dela ficar mais fácil de você fazer, que nem andar de bicicleta, né? No começo é meio assim, mas depois que você começa a andar de bicicleta, você não esquece mais e você anda de uma maneira muito mais rápida, gostosa, né? Então você já começa a ficar boa naquilo, ganha essa habilidade. E aí você começa a comparar esses vinhos da mesma categoria e começa a saber selecionar esses vinhos.
E às vezes, comparando esses vinhos, pelo mesmo preço, você consegue chegar num vinho muito melhor do que você esperava, ou então você consegue justamente comprar vinhos mais baratos com a mesma característica que você precisa para harmonizar. Por isso que eu digo, não precisa gastar muito dinheiro com vinhos caros quando você gasta dinheiro aprendendo a degustar os vinhos. Porque se você aprender a técnica de degustar, você aprende uma vez só e você economiza com todos os vinhos da sua vida. Ela é muito importante para você encontrar os pontos de conexão do prato e vinho. Isso é fundamental na hora de harmonizar. E eu acho também muito importante para você mesmo, né, esse desenvolvimento do seu gosto pessoal com as uvas, com os vinhos, com os países, com os estilos de vinhos. Você começa a ficar seletiva, você começa a entender o que você gosta e o que você não gosta. Aí você para de gastar dinheiro fora no risco. Vou tentar comprar esse vinho para ver se eu gosto. Essa frase, para ver se eu gosto, acaba. Porque, na verdade, agora você não vai ver se você gosta, você já vai saber se você gosta ou não, e você não vai no risco de comprar um vinho e errar naquele vinho porque não acertou no seu gosto pessoal, porque você já começa a desenvolver e a entender e a se autoconhecer. Então, a técnica Vogue te ajuda também a desenvolver seus sentidos do olfato, né, da visão, do paladar. Claro que a gente está fazendo como vinho, mas esse desenvolvimento dos seus sentidos, que eu queria que você pensasse comigo aqui, quando eu desenvolvo meus sentidos, não é só para o vinho. Eu estou usando o vinho como uma maneira de eu me desenvolver nos sentidos, mas você fica mais aguçada. Tanto é que na comida você também já começa a prestar mais atenção no visual da comida, nos aromas da comida, né, nos sabores da comida, identificar esses sabores. Então, ele amplia, ele desenvolve você, ele amplia as suas capacidades. Isso é excelente, né? Isso é excelente. Isso acho que é um dos benefícios maiores ainda, né? E da técnica Vogue em si, né? Falando dessa técnica feminina de degustação de vinhos, respeita o nosso jeito feminino. Leve em consideração aspectos, né, da nossa maneira de se relacionar com vinho. Valoriza o nosso gosto pessoal, a nossa preferência pessoal, né? Além da parte técnica do vinho. Ah, esse vinho é caro, e esse vinho é bom, e esse vinho tá... Mas eu não gosto dele, né? Eu não sou obrigada a gostar de uma coisa só porque ela é cara, não é questão de dinheiro. Sabe o tal do custo-benefício, que todo mundo fala do vinho, custo-benefício? Você já parou para pensar que é o seguinte, ó, custo você sabe mensurar, custo é quanto você pagou no vinho. Então, você tem cartão de crédito, você tem dinheiro, você tem Pix, você sabe quanto custou o vinho. Ah, esse vinho custou R$ 75. Isso você sabe o custo. Mas e o benefício? Como é que você mensura o benefício? Ah, mas é que um rapaz falou que era bom. Peraí, mas o rapaz tem a boca dele, o nariz dele, os olhos dele, e se ele for vendedor, ele tem a comissão dele também para vender aquele vinho para você, amiga. Não vamos nos enganar, né? É um business e não tem nada de errado. A questão é, você sabe medir o benefício do seu vinho? Porque o custo você sabe facilmente. O benefício você sabe sim, quando você aplica a técnica Vogue. Ela te ajuda a medir esse benefício que o vinho vai te trazer. Porque ele conecta você com o seu próprio prazer com os vinhos. Ele conecta o teu sensorial com aquele vinho, com aquele estilo de vinho, com aquela uva da sua preferência. Ele considera, a técnica Vogue, ela respeita isso também. Tá? E aí você ganha muitas coisas, mas principalmente autonomia de decisão e saber o que você está fazendo, com segurança, com confiança. Numa mulher do vinho, de uma mulher que sabe aplicar a técnica e sabe o que ela está fazendo. Simplesmente assim. E aí você começa a ter resultados. Aí você começa a ter resultados o quê? De harmonizar de verdade. Né? Porque quando você degusta, você conhece os tipos de vinho, as suas características e as possibilidades de harmonização com aqueles vinhos. As harmonizações pode ser por contraste, pode ser por semelhança entre os vinhos, pode ser por regiões de vinhos. Você começa a harmonizar de verdade. Você começa a harmonizar com segurança, porque você conhece o caminho, o passo a passo para você fazer isso. Você está treinada para fazer isso porque você já experimentou vinhos. Você já sentiu esses vinhos prestando atenção, entendendo, interpretando as características. Você para de ter dúvidas com os vinhos.
Por exemplo, você começa a entender o que é a acidez do vinho, o que é tanino do vinho, o que é um vinho com intensidade de cor, com uma boa cobertura, o que é um vinho com corpo, com estrutura, qual o peso de fruta daquele vinho. E quando você entende essas coisas, você também sabe o que você vai combinar com um vinho que tem uma acidez alta ou com uma acidez baixa, o que está faltando, o que está, sabe? Então você começa a ter elementos para você harmonizar com segurança. Então você harmoniza de verdade, você harmoniza com segurança e você harmoniza melhor, óbvio. Você harmoniza melhor com muito mais prazer. Com muito mais prazer a cada taça, a cada experiência com vinho. E não importa se aquela experiência mega blaster super boa do restaurante, não precisa ser só aquela experiência, não. Você harmoniza melhor, com o máximo prazer, na sua casa, assistindo televisão, harmonizando seu vinho com pipoca. Mas você sente mais prazer naquele vinho com pipoca na sua casa. Porque você sabe harmonizar de verdade, você tem segurança na harmonização e você harmoniza melhor. Por que isso é possível, né? Por que com a técnica Vogue você consegue chegar nesse ponto? Porque ela é um dos pilares, um dos 3 pilares fundamentais que dão acesso para qualquer mulher ao mundo paralelo das mulheres do vinho, esse mundo paralelo dos vinhos que eu descobri na Espanha. São 3 pilares fundamentais para você acessar o mundo dos vinhos, tá? E esse mundo paralelo das mulheres é o nosso aqui, a nossa comunidade das mulheres que está adentrando nesse nosso universo aqui dos vinhos. E são 3 pilares. E a técnica Vogue, ela está dentro do pilar sensorial. Ela faz parte do segundo pilar, o pilar imersão, pilar sensorial e o pilar castalha, que é o pilar da nossa comunidade. Mas a técnica Vogue está dentro do pilar sensorial, onde a gente trabalha com essa parte da sensibilidade. Tá? Eu não vou aqui entrar muito a fundo nos pilares, porque a gente vai ter depois uma outra live para falar desses pilares, tá bom? Eu só queria mostrar para você a importância de uma mulher aprender a técnica Vogue, sentir seus vinhos, né? Desenvolver o pilar sensorial. Sem o pilar sensorial, você não chega na harmonização de vinhos. É praticamente impossível você chegar lá, porque você precisa dele, ele é um dos pilares que sustentam justamente a harmonização de vinhos. O pilar imersão também, tá? E o pilar comunidade, né, castalhana, o pilar castalha, que é a nossa comunidade, é onde você junta as duas coisas, você junta o imersão com o sensorial. Mas sem o sensorial não vai acontecer essa alquimia da comida com o vinho. Simples assim. Por quê? O vinho é sensorial e a comida é sensorial também. Então, ele é muito importante. Então, por isso que é muito importante, realmente, você conhecer essa metodologia e aplicar essa metodologia para você conquistar tudo aquilo que você deseja aí com os seus vinhos, né? Essa habilidade de degustar, ativar esse poder da degustação para você degustar qualquer tipo de vinho, essa liberdade que o vinho te dá. Então, eu sempre digo, olha, que degustar é liberdade. Degustar te dá liberdade para você ir aonde você quiser, com o vinho que você quiser. Ou seja, você pode ir para um vinho tinto, para um vinho branco, voltar para um vinho espumante. Você pode desenvolver seus sentidos e fazer qualquer tipo de harmonização, de qualquer maneira, porque você tem a habilidade da degustação. Você conquistou aí essa habilidade. E com essa habilidade você vai aonde você quiser aí, na questão da harmonização de vinhos com qualquer comida, e sempre de uma forma simples e descomplicada. Então, por isso que eu falo que degustar é liberdade, te dá autonomia. Por isso que eu também falo que para de mimimi, investir tempo em degustar vinhos, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo depois. Você precisa de um tempo para prestar atenção no vinho, para estudar o vinho? Sim, mas uma vez que você estuda, é liberdade para você. Você vai muito mais rápido, você não fica dependendo de ficar fazendo pesquisa toda hora na internet. Cada vez que vai comprar um vinho, tem que ir com o celular pesquisando, lendo, fazendo, gastando 3, 4, 5 horas ali para pensar que vinho que você vai comprar, porque é confuso. Claro que é confuso, você não tem habilidade, né? E esse entendimento do que você está buscando, para que você está buscando, você perde tempo. Então, vale a pena gastar um tempo
se dedicando a esse vinho, a esse estudo desse vinho, de como ele é, aprendendo dele através de uma técnica simples, que é a degustação sensorial de vinhos, através da técnica Vogue. Vale a pena você gastar dinheiro para aprender sobre vinhos? Claro que vale. Claro que vale, porque quando você gasta dinheiro para aprender de vinhos, eu acabei de falar agora há pouco, você economiza dinheiro na hora de comprar vinho? Não compra o vinho errado, não compra só vinho caro, desmistifica vinhos, né? Sabe que aquele vinho não adianta ser caro se ele não tiver as características que você precisa para harmonizar. Harmoniza em qualquer momento, com qualquer tipo de vinho. Então você economiza dinheiro, né? E é que nem, como eu falo, é que nem você aprender a dirigir. Você gasta dinheiro na autoescola, mas depois que você sabe dirigir o veículo muda, mas você sabe dirigir, né? Aqui é a mesma coisa. Eu não falei que a degustação é a técnica de dirigir? O vinho muda, mas a técnica é a mesma. Você aprende uma vez só a técnica Vogue, mas você muda o carro, né? Você muda o carro, ele muda para um vinho, vai para outro vinho, vai para outro vinho, mas a técnica é a mesma, a maneira de conduzir é a mesma, né? E degustar é um ato de liberdade e autoconhecimento. Eu acho que uma das coisas que eu aprendi na Espanha, que sempre me impactou muito, desde o primeiro dia que eu fui aprender vinho, eu pensei que eu fosse aprender só a técnica, tá, amiga? E sendo bem sincera, eu achei que era assim, não, eu vou lá, aprendo, né? Depois eu leio uns livros aí, tudo de bom, né? Mas não, eu aprendi que aquela técnica era só o comecinho de uma jornada, era só uma maneira de eu chegar nesses vinhos. Mas, na verdade, ir além, porque eu comecei a me conhecer. É uma jornada também de você se descobrir, porque eu comecei a ver que tinha tantos vinhos e eu queria entender se eu realmente gostava ou não daqueles vinhos, ou por quê. Não tanto se eu gostasse ou não, porque isso é intuitivo. Gosto ou não gosto é intuitivo, mas por que eu gosto? Porque se eu gosto dessa característica nessa uva, será que tem outra uva que é parecida? E aí eu vou gostar também? Então você começa a se entender, a entender sua própria verdade do vinho. E quando você entende isso, e quando você sente isso, você começa realmente a ser uma autêntica mulher do vinho. Tá? Então, eu acho que isso é uma das coisas que mais assim me impactaram, né? Como uma das grandes vantagens de saber harmonizar. Sem falar que, é claro, quando você conhece essa técnica, né? Você começa justamente a perder aquela coisa da confusão, né? Ou seja, sem uma técnica, você se sente confusa, você se sente perdida, você não sabe como fazer. Eu vejo muitas mulheres, inclusive, fazendo o seguinte, né? Errando nisso, né? Elas começam assim, não, eu vou beber, depois eu vou cheirar, depois eu vou ver. Olha o Vogue como é fácil, é visual, olfativo e gustativo, tem uma ordem, é visual, olfativo e gustativo. Então, assim, não começa pela boca para depois olhar o vinho, para depois cheirar o vinho, para depois botar na boca de novo, faz aquela puta confusão, cada hora faz de um jeito, e aí você se sente perdida e confusa, claro. Até eu fico confusa, né? Então, assim, uma das coisas que é muito importante é a ordem. A ordem aqui, como eu falei, faz diferença. E essa técnica, ao ser aplicado em qualquer tipo de vinho, facilita a sua vida. Você não tem que aprender 6 tipos de técnica, uma para cada tipo de vinho. Não, é uma técnica para os 6 tipos de vinho, né? Ela é o teu GPS, né? Ela sim funciona como um GPS para você degustar teu vinho, né? Ela padroniza a sua degustação de vinhos, ela melhora a sua experiência com vinhos. E aí você se organiza com ela. Se até organiza, as mais organizadas, inclusive, faz o caderninho de vinhos com todos os vinhos degustados na ordem, e aí consegue comparar. E você imagina uma coisa, cada vinho, cada ano, sai uma safra nova do vinho, não sai? Sai uma nova safra. E aí, você imagina você degustar um vinho num ano, aí quando sair o vinho no ano seguinte, você vai lá e degusta o mesmo vinho. Gostei deste vinho, esse vinho tinto da uva Cabernet Sauvignon, aqui argentino, da vinícola X ali. Ai, gostei. O ano que vem eu vou comprar ele de novo. Aí você compra ele de novo e dá uma degustada nele. Aí você vai o quê? Fazer aquela comparativa. Mas caramba, você não está com o vinho do ano passado, mas você tem a sua degustação anotada. Ah, você tem a sua ficha técnica de degustação, que é uma ferramenta que a gente tem também dentro das mulheres do vinho. Com essa ficha do ano passado, você compara a nova safra desse ano. É super divertido fazer isso,
Por quê? E às vezes, claro, às vezes você consegue no supermercado e pegar dois, sabe, pegar 2 anos diferentes do mesmo vinho, mesmo rótulo, mesma uva, mesmo tudo. Mas você pega assim, uma safra 2019 e uma safra 2021. E aí, você compara os dois, olha que interessante, né? Por que que você consegue comparar? Por causa da técnica Vogue. Olha a liberdade que isso te dá, né? É uma ferramenta. Você se torna uma consumidora mais consciente. Você já não é mais uma compradora de vinhos aleatória. Agora você é uma mulher consciente, uma consumidora consciente. Melhora as suas compras. Você não perde tempo procurando vinhos e ficando indecisa na prateleira do supermercado ou na loja de vinhos, ou até no site de vinhos. Quando você lê aquela descrição dos vinhos no site, sabe aquela descrição toda linda e maravilhosa, cheia de pompa e circunstância, deliciosa, você até sente, você é capaz de ler uma descrição de um vinho e sentir o que aquelas palavras estão te transmitindo, você sente mais prazer com seus vinhos. E você começa principalmente a entender o seu gosto pessoal para ir desenvolvendo e ativando, potencializando seus sentidos para melhorar o seu gosto pessoal também. Então, tudo isso é liberdade, minha amiga, tudo isso é liberdade, que é para você ir dominando, né? Não só os vinhos, mas fazendo as suas harmonizações também com mais segurança, com mais confiança, sem medo de errar, de estragar a harmonização. Se eu escolher o vinho errado, vou estragar a harmonização. Você se sente mais confortável para escolher o vinho, para comprar o vinho, para degustar o seu vinho, entender aquele vinho, harmonizar o vinho com qualquer comida, dessa forma simples e descomplicada, que é o que a gente faz aqui dentro da Castalha, aqui dentro das Mulheres do Vinho. Né? Então, como você pode adquirir essas habilidades, né, de conhecer, de fazer isso, eu vou te falar agora esse como. Como que você consegue isso? Primeiro eu vou te falar o jeito errado, que eu vejo muitas mulheres errando nessa questão, que é o jeito mais tradicional de lidar com o vinho. Muitas vezes as mulheres escutam, né, e são questionadas. Escuta, você sentiu o aroma? Geralmente o pessoal começa pelo aroma, né? Você sentiu o aroma? Que aroma é esse? E você vai ficando acuada com umas perguntas. Se esse vinho é encorpado? Esse vinho é uma boa uva? O que você achou? Então, são perguntas soltas, percebe? Não tem uma... E aí a mulher fica, não, então eu tenho que saber o que é vinho encorpado primeiro. Não, agora eu tenho que saber com que prato que combina esse. Eu vou decorar o prato que combina. Não, eu vou ver o aroma, vou pelo aroma. Então, eu leio atrás da garrafa o aroma, pronto. Aí eu leio o aroma e não sinto aquele aroma. Aí eu penso que, nossa, meu nariz está com defeito, porque aqui está dizendo no rótulo que tem esse aroma e eu não estou sentindo, né? E o que eu faço se eu não sei tudo sobre o vinho ainda? Então, a mulher se coloca. O jeito errado de degustar é ficar estressada, com um monte de perguntas. É ficar estressada. Por quê? Porque isso daqui só vai te levar a um lugar. A isso aqui, ó, degustar. A dúvida, será que eu consigo? Gente, será que eu consigo? É muito difícil esse negócio. Porque, meu Deus, eu vou ter que saber tudo sobre o vinho. Eu vou ter que decorar os comentários do rótulo da garrafa, os comentários de alguém. Eu vou ter que memorizar se aquele vinho pontua, não pontua, se ele ganhou pontos. Tem uns vinhos que têm pontos. Meu Deus, se esse vinho tem pontos, ele deve ser muito bom, mas por que ele tem pontos? Eu vou ter que decorar os vinhos que têm pontos, os rótulos, né? Vou ter que perseguir os aromas. Se falou que tinha ameixas do campo, eu tenho que sentir. E se eu não sentir? Ai, meu Deus, se eu não sentir. Ou então, você fica tão doida que você fala assim: não, eu vou seguir a opinião de alguém aqui porque eu já estou estressada. E aí vem esse sentimento de incapacidade. Mas não é o degustar que está fazendo isso com você. É você que está se autoestressando. Não sei se existe essa palavra, tá? Mas é um autoestresse. Por quê? Porque isso faz com que todo aquele seu prazer com o vinho vá por água abaixo, vá pelo ralo. Olha que jeito que você fica, quer ver? Você fica assim, ó. Você fica pensando, nossa, esse negócio de vinho é cansativo demais. Eu fico muito nervosa com esse negócio do vinho, é estressante, que trabalheira. Caramba, tudo isso é o vinho? É tudo isso, tem que saber tudo isso. Eu só vou ficar bebendo vinho mesmo e pronto, é muito mais cômodo beber vinho. E eu tô com você, eu tô contigo. Se você pensar desse jeito errado, é claro que é muito mais fácil só beber o vinho. Aí é que nem beber água, não precisa nem pensar. Só que o problema, minha amiga, é que pensar desse jeito tradicional, desse jeito errado,
de ficar bombardeada com uma série de coisas soltas do vinho, só vai fazer uma coisa com você, vai te fazer desistir do vinho. Sabe? Daí você desiste. Fala, não, vou desistir, esse negócio aqui está muito difícil para mim. Só que o vinho não é isso. O vinho não tem que ser algo cansativo para você. Eu aprendi isso na Espanha, é isso que eu fico martelando, martelando, martelando na cabeça das minhas amigas, elas já me conhecem, tá? Martelo na sua cabeça também. O vinho não é, o vinho é simples. O vinho é um produto da agricultura, do campo. As verdadeiras pessoas do vinho são simples. Já conversei com muita gente, já conversei com produtor, com importador, com consumidor, com jornalista. Eu fui jornalista na Espanha, eu participei de eventos gastronômicos, eventos de vinhos, eu fazia reportagem com os grandes chefes, né, naqueles eventos gastronômicos. E todos eles são simples, porque a coisa é simples. Comer e beber é simples. Tá? Então, assim, quando você tem a técnica, tudo fica mais simples, né? E aí, esse jeito aqui é o jeito de te afastar do vinho. E eu te falo uma coisa, hein? Esse jeito aqui de ficar te perguntando coisas assim, e você ser bombardeada disso, é o jeito de te afastar do vinho e é de propósito. Porque a mulher foi afastada do vinho por muitos e muitos séculos. Não sei se você sabe ou não, mas era proibido. Desde a época da antiguidade, de Roma, da Grécia, as mulheres eram proibidas de beber vinho. Nós fomos proibidas por séculos de beber vinho. Era mal vista. Era a mulher que bebia. Existe até o mito da mulher que bebe. Eu tenho uma live no canal que fala do mito da mulher que bebe. Eu vou trazer isso daí também para a gente debater aqui. Mas é assim, a gente foi afastada literalmente do vinho, proibido mesmo. E aí, claro, isso daqui é uma maneira de nos afastar hoje em dia, porque hoje em dia nós não somos proibidas, né? Agora, hoje em dia, quem pode nos proibir, nos afastar do vinho, somos nós mesmas, de não querer se aproximar do vinho, de não querer entender o vinho, de não querer degustar o vinho. A melhor maneira de se aproximar de um vinho, de uma taça de vinho, é sabendo aplicar a técnica Vogue, é sabendo degustar esse vinho. O vinho é nosso amigo, ele conversa com a gente através dos sentidos. Se a gente quiser conversar com ele, né? Agora, se a gente só quiser beber, aí não tem jeito. Mas não é cansativo e não tem que ser cansativo desse jeito, porque tem um jeito certo. Tem um jeito certo, por quê? Primeiro, porque as mulheres, nós mulheres, já temos tudo que a gente precisa para a gente ativar os nossos sentidos e fazer uma degustação de vinhos. Ele não precisa de mais nada. A gente já tem a nossa visão, o nosso olfato, a nossa boca, que sim, tudo isso funciona bem. O que acontece é que às vezes a gente está um pouco enferrujada, empoeirada, falta de uso, falta de costume de colocar os sentidos em função do vinho, a favor de você mesma e de gastar uns minutinhos, uns segundinhos até, em provar aquele vinho com aquela atenção. O degustar, a parte do degustar sensorial, ela é um ofício. Então, todo ofício, ele pode ser aprendido, né? Ele pode ser ensinado. Assim como as profissões de ofício, né? Pensa assim, um pedreiro, ele aprende o que ele tem que fazer. Lembra? Tem o mestre de obras e o pedreiro. O pedreiro é o aprendiz. Ele aprende e ele vira mestre, né? O mestre de obras é aquele que ensina o aprendiz. Pensa na construção, né? Que é bem mais fácil, fica mais palpável. Então, você aprende primeiro a fazer uma parede, subir os tijolos, depois você, de tanto fazer, ela não fica mais torta, né? Ela fica retinha, e aí você vai evoluindo ali no seu aprendizado. E o degustar é isso também, você começa fazendo de uma maneira, às vezes, assim, torta como a parede no começo, mas fazendo, ela vai ficando em pé, e aí você vai desenvolvendo os seus sentidos, ela é um ofício. Existe uma metodologia que te ensina a fazer isso de uma maneira mais fácil, mais rápida. Existe um protocolo que te mostra o passo a passo, uma coisa depois da outra, né? Uma coisa significando a outra. E aí, com esse passo a passo, né, que já está testado, já está comprovado que funciona, né, que já é aplicado, você começa a conhecer qualquer tipo de vinho, em qualquer ocasião. Olha que coisa. Um método simples que te ajuda a conhecer qualquer vinho. E é só você desenvolver as suas habilidades e praticar. Isso sim, a parte prática é muito importante.
Porque sem a prática, você não consegue se desenvolver. Eu trouxe até aqui para você, isso daqui é uma coisa que não tem a ver com o vinho, mas tem a ver com o vinho porque aqui também acontece a mesma coisa. São os 4 estágios do processo de aprendizagem, né? Quando a gente começa a aprender alguma coisa, a gente utiliza esses 4 estágios aqui desse processo de aprender. E ele é um processo que na verdade, ele faz parte de uma evolução, é um ciclo evolutivo do aprendizado, tá? Então, você sempre começa, o primeiro estágio, né, é o da incompetência inconsciente, é aquele estágio onde você não tem a habilidade, a competência de fazer uma coisa, mas você também não sabe que você não tem, sabe? Você ainda não tem a consciência de que você não sabe. Você não sabe fazer e não tem a consciência de que você não sabe fazer. Mas aí no segundo estágio, você já tem a consciência de que você não sabe fazer, né? Então agora você tem a incompetência, porque você ainda não sabe fazer, mas você já é consciente que você não sabe. O terceiro estágio é quando você já começa a fazer. Aí você já começa a ser consciente, fazendo conscientemente com uma competência. Você vai adquirindo essa competência. E o quarto estágio, que é o ideal, é a competência inconsciente. É quando você faz a coisa de maneira inconsciente. Então, olha que interessante. Eu vou falar para você um exemplo que eu sempre gosto muito, esse exemplo do dirigir, né? Quando a gente começa a dirigir. Quando você não sabe dirigir, você não sabe dirigir, é incompetente na direção e não tem consciência disso. Até que um dia você fala, bom, agora eu quero dirigir, mas eu não sei dirigir. Então agora você tem consciência de que existe esse dirigir, né? Que agora você já virou adolescente, por exemplo, né? As crianças não estão muito conscientes de que tem que dirigir, nem nada, elas se deixam levar. Mas aí você chega um momento e fala assim, não, eu não sei dirigir, mas eu tenho consciência de que existe essa questão de dirigir um carro e eu gostaria de dirigir um carro, mas eu não sei. Aí você vai para a autoescola e começa a adquirir a competência de dirigir o carro. Então agora você tem consciência e começa a adquirir a competência, mas você percebe que no começo você está dirigindo pensando, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, agora eu breco, agora eu tenho que puxar o freio de mão, agora eu engato a primeira, engato a segunda, boto, se fosse, né, eu tiro o pé da embreagem, boto o acelerador, arrumo o espelho. Você está pensando conscientemente naquilo que você sabe fazer conscientemente. Você sabe fazer e tem consciência. Agora, o quarto estágio é o melhor de todos. É quando você já está dirigindo, e olha só, competência inconsciente, o exemplo mais clássico é o seguinte: é quando você dirige e aí você já está comendo, passando batom, conversando no celular, tudo ao mesmo tempo, porque já virou piloto automático. Então, esta fase, a quarta fase, é quando vira piloto automático. E na degustação acontece a mesma coisa. No começo, você começa a fazer e você está pensando, tem que pensar, tem que fazer isso primeiro, aquilo primeiro, vou agora o visual, o olfativo, o gustativo, ai, quanta coisa, Lília, pelo amor de Deus. Porque você já está consciente do que você tem que fazer, está fazendo, mas ainda pensando muito no que você tem que fazer, porque você ainda não ganhou a habilidade de deixar isso no piloto automático. Mas chega uma hora que ele entra no piloto automático. De tanto a gente fazer e repetir, é que nem dirigir. Entra no piloto automático, e aí o que acontece? Você faz com o pé nas costas, né? Você faz já com um vinho, com 2 vinhos. Por isso que quando eu vou numa feira de vinhos, por exemplo, lá eles dão para a gente várias amostras de vinhos ao mesmo tempo. A gente não vai lá na feira de vinho para degustar só um vinho. A gente degusta muitos vinhos. Por que não dá confusão? Porque tem a técnica. Um dos usos dessa técnica é quando a gente vai ter que degustar muitas amostras de vinhos, porque você usa a mesma técnica e você faz com todos eles e não gasta tanto tempo assim, porque já está no piloto automático. Esse é o nosso objetivo, de fazer com que a técnica Vogue vire piloto automático para você, né? E é assim que funciona na Castalha, né? Na Castalha, como é que a gente faz? A gente aprende a técnica Vogue passo a passo. A gente destrincha o visual, destrincha o olfativo, destrincha o gustativo, ou seja, os aromas dos vinhos, as cores dos vinhos, os sabores dos vinhos, tudo a gente destrincha tudo. Aí a gente aplica essa técnica com cada um dos 6 tipos de vinhos, com vinho branco, com vinho tinto, com vinho rosé, com vinho espumante, com vinho fortificado, com vinho de sobremesa. Depois, a gente realiza práticas não só com vinho, mas com comida também.
Ah, aí já é o quê? Para ir a gente ganhando aquela competência consciente, né? A gente está pensando, pensa aqui, até virar o quê? Até virar a nossa competência inconsciente, que é o nosso piloto automático, que quando a gente vai para ir para fora do nosso mundo paralelo das mulheres do vinho, quando a gente vai para fora, vai no restaurante, sai com amigos, sai com amigas, vai com família, a gente faz aquilo naturalmente. E aí, meninas, não precisa ficar ali fazendo toda a técnica Vogue para todo mundo ficar olhando você fazer. Não é isso. Você faz naturalmente, porque já está dentro de você. Isso potencializa o seu aprendizado. Dentro da Castalha, é o nosso ambiente seguro, onde a gente pode se expressar, onde a gente pode falar, onde a gente pode errar para a gente aprender. A gente tem que errar, não é aprender acerta na primeira. A gente vai fazendo nossos testes, a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, vai testando coisas que aí fora a gente às vezes depois vai encontrar, vai enfrentar esse desafio, mas a gente já testou aqui dentro, num ambiente seguro, num ambiente entre amigas, num ambiente onde a gente pode ser a gente mesma, né? E fazer as coisas para que a gente possa realmente aprender, porque todas aqui dentro estão torcendo umas pelas outras para que a gente possa realmente evoluir juntas, né? Quanto mais faz, fica mais fácil, quanto mais pratica, a gente faz mais no automático, quanto mais habilidade a gente tem, mais prazer a gente sente, ou seja, quanto mais a gente usa a técnica Vogue, mais degustadoras de vinhos a gente se torna para a gente conseguir fazer as harmonizações mais deliciosas que a gente tiver. Então, agora, para finalizar, eu quero te dar um pequeno exemplo, tá? Do que seria essa técnica Vogue com um tipo de vinho, tá? Um vinho branco qualquer, aqui eu peguei meio genérico, tá? O que seria a Vogue aqui? Seria observar o visual, a cor desse vinho branco. A gente tem uma paleta de cores, tá? De vinho branco, então a gente identificaria naquela paleta qual é esta cor deste vinho branco específico. A gente sentiria os aromas desse vinho e a gente trabalha com a roda de aromas, com vários aromas ali de vinhos brancos, onde a gente identifica os vários aromas, tem uma ferramenta prática para a gente identificar esses aromas, tá? Eu só quero mostrar para você o panorama de um exemplo aqui, porque não dá tempo da gente fazer isso aqui agora. O gustativo, né? A gente prova aí na boca mesmo, aí já o vinho na boca, os sabores desse vinho, a textura desse vinho, né? E ver como é que ele vai reagir na nossa boca para já ir pensando na comida que a gente vai harmonizar com ele, ou já vai testando com essa comida, né, para ver como é que ele vai reagindo. E aí a gente faz essa experiência completa novamente, a gente dá uma repassada no visual, no olfativo, no gustativo, e chega numa conclusão final sobre essa nossa taça de vinho branco. Isso é a técnica Vogue. Eu vou deixar para você um exercício, porque, claro, isso que eu te falei aqui é muito rápido, tá? É um vinho, eu te dei um exemplo até de um tipo de vinho, tá? A gente tem 6 tipos de vinho, e aqui, no caso, dentro do branco, a gente tem vários outros subtipos de vinhos brancos, tá? Existe o vinho branco jovem, existe vinho branco aromático, existe vinho branco com madeira, envelhecido, fermentado em madeira. Então, assim, eu só te dei um pequeno exemplo só para você ver a estrutura do método Vogue. E lá a gente treina também. Não falei que a gente tem um treino do vinho? Então, eu vou te dar um primeiro exercício, tá? Um exercício só para você fazer aí na sua casa e me contar depois lá no Instagram como é que foi para você. A parte 1, você vai fazer o quê? Você vai realmente engolir o vinho, tá? Você vai colocar o vinho na boca e você vai, olha que coisa simples, engolir o vinho. É isso mesmo que você está ouvindo. Você vai chegar lá e vai engolir o seu vinho. Engole diretamente mesmo. Aí, o que você faz? A parte 2 é que vem a parte legal. Você vai colocar de novo o vinho na boca, né? Mas agora, antes de engolir o vinho, você vai fazer o seguinte, você vai engolir ele também, tá? Mas só que você vai segurar um pouquinho na boca. Você vai engolir o vinho também, mas antes de engolir, você vai bochechar o vinho, você vai mastigar o vinho. Você vai fazer aquilo que eu falo para as minhas alunas fazerem, você vai comer o vinho. Aí você engole o vinho. Então, nos 2 casos, você vai engolir o vinho, só que você vai, pum, diretamente engole o vinho. No segundo, você vai dar um tempinho e vai fazer isso daqui, certo? E aí, a terceira parte é essa aqui.
Você vai fazer o post lá no seu Instagram e vai me marcar lá para eu saber o que que você fez, como é que você fez, eu vou comentar, nós vamos conversar lá pelo meu Instagram, porque aqui tudo é muito interativo, né? E a gente gosta justamente dessa interação, porque é isso que também é o nosso espírito aqui das Mulheres do Vinho, que a gente está reunidas entre mulheres, fazendo boas amizades, em boa companhia e com bons vinhos, sempre.